Bom, o tema do nosso trabalho é orientação a objetos e agora eu vou falar um pouco sobre linguagens de programação orientadas a objetos. A definição é a seguinte: a programação orientada a objetos é um modelo de programação onde diversas classes possuem características que definem objetos na vida real. Cada classe determina o comportamento do objeto definido por métodos e seus estados possíveis definidos por atributos. São exemplos de linguagens de programação orientada a objetos: C++, Java, Dart, Object-Pascal, entre outros. Este modelo foi criado com o intuito de aproximar o mundo real do mundo virtual e para dar suporte à definição de objeto. Agora um pouquinho sobre a orientação a objeto em Dart. O paradigma de orientação a objeto em Dart traz boas vantagens, como a reutilização, a legibilidade e a manutenibilidade do código. A natural modularização e a produção de código mais acessíveis, já que as estruturas criadas geralmente representam aspectos também existentes no mundo real. Quando lidamos com o paradigma orientado a objetos, acabamos criando diversas unidades de software através de estruturas chamadas classes. E a partir dessas classes, podemos criar estruturas chamadas objetos. Estruturas essas que interagem entre si. Esse é o motivo pelo qual o paradigma é chamado de orientação ao objeto. Todas as interações necessárias para que o software funcione ocorrem através de mensagens e comandos trocados entre esses objetos. Agora eu vou falar da classe. Na programação orientada a objetos, uma classe é um modelo ou um plano para a criação de objetos que possuem características e comportamentos semelhantes. Ela define um conjunto de atributos ou variáveis e métodos ou funções. Podem ser utilizados pelos objetos criados a partir dela. Uma das principais vantagens de se utilizar classes na orientação a objetos é a capacidade de reutilização do código. Uma vez que uma classe é criada e testada, podemos criar diversos objetos a partir dela sem precisar reescrever o código novamente. A outra característica importante das classes é a possibilidade de herança, que permite que a programação orientada a objetos seja mais flexível e organizada. Em geral, a escolha de utilizar uma classe na programação orientada a objetos dependerá do problema a ser resolvido e dos requisitos. Algumas situações em que é comum utilizar classes são na modelagem de entidades, na reutilização de código, na organização do código, na abstração de conceitos complexos e no polimorfismo e flexibilidade. Dessa forma, é recomendado utilizar uma classe sempre que houver a necessidade de criar objetos com características e comportamentos específicos. Nesse primeiro exemplo, a classe carro possui 4 atributos, que é marca, modelo, ano e velocidade máxima, um construtor que recebe esses atributos, 3 métodos, que é acelerar, frear e exibir detalhes. O método acelerar imprime uma mensagem indicando que está acelerando, que freia imprime uma mensagem indicando que está freando, e o exibir detalhes exibe as informações, como a marca, o modelo, o ano e a velocidade máxima do carro. Nesse segundo exemplo, a classe conta bancária possui os atributos número, conta, titular e saldo, um construtor também que recebe esses atributos e esses valores correspondentes. Tem 3 métodos, que é depositar, sacar e exibir saldo. E o método depositar adiciona um valor ao saldo, o sacar subtrai um valor do saldo e o método exibir exibe o saldo atual da conta. Agora eu vou falar do objeto. Um objeto é uma instância de uma classe que contém um conjunto de dados e métodos relacionados. Enquanto a classe define um modelo ou plano para criar objetos, o objeto é a implementação real desse modelo. Em outras palavras, é uma representação concreta de uma classe. Eles têm propriedades, que são as características ou atributos do objeto, e métodos, que são as ações que o objeto pode executar. Nesse primeiro exemplo da classe carro, a mesma classe dos slide acima, tem um objeto carro 1, a partir dessa classe passa os valores dos atributos ali, e por fim chama o método exibir detalhes, que exibe as informações sobre o carro e simula a aceleração e a frenagem do mesmo.
No segundo exemplo, estamos criando um objeto chamado conta2, que é da classe da conta bancária do slide lá de cima também, com os valores número da conta, titular e saldo. Em seguida, realiza as operações como saques e depósitos no objeto conta2 e no final exibe o saldo atualizado após cada operação com o método exibir saldo. Construtor. Definição: construtores nomeados, diz e mais. O que é? Um construtor é uma função especial da classe que é responsável por iniciar as variáveis da classe. Em Dart, é definido um construtor com o mesmo nome da classe. Um construtor é uma função e, portanto, pode ser parametrizado. No entanto, ao contrário de uma função, os construtores não podem ter um tipo de retorno. Se você não declarar um construtor padrão sem argumentos será fornecido para você. Aqui tem a sintaxe do construtor e um exemplo. Construtores nomeados. O Dart fornece construtores nomeados para permitir que uma classe que define vários construtores. A sintaxe dos construtores nomeados é dada abaixo. A palavra-chave diz. A palavra-chave diz refere-se à instância atual da classe. Aqui, o nome do parâmetro é o nome do campo da classe. São os mesmos. Portanto, para evitar ambiguidade, o campo da classe é prefixado com a palavra-chave diz. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a definição, função e exemplos do encapsulamento. A gente começa pelo o que é o encapsulamento, e a gente pode definir como um princípio de design de código, que ele é geralmente ligado à programação orientada, que nos orienta a esconder as funcionalidades e funcionamento do nosso código dentro de pequenas unidades, normalmente métodos e funções. Isso possibilita que modificações no sistema possam ser feitas de maneira mais cirúrgica, sem que uma funcionalidade esteja espalhada por diversas partes do sistema. Quando usar o encapsulamento? Basicamente sempre, pois a interface, a forma como as classes e objetos conversam um com o outro, devem sempre estar isolada da forma como executam o que se propuseram a fazer. Essa execução é a implementação do código. Em Dart, o encapsulamento ele é geralmente alcançado usando o modificador private em variáveis e métodos. Quando uma variável ou método é declarado como private, ela só pode ser acessada dentro da classe em que foi declarada. Aqui a gente vai mostrar alguns dos exemplos. A gente tem o primeiro exemplo, que vai tratar do encapsulamento usando variáveis privadas e métodos getter e setters. E a gente pode denotar que as variáveis underline nome e underline idade são privadas e só podem ser acessadas através dos getter e setters públicos nome e idade. O método saudar é o público e pode ser chamado de fora da classe. A gente segue no segundo exemplo, que vai ser basicamente outro exemplo de encapsulamento usando, no caso, majoritariamente métodos privados. Herança. Herança é um conceito fundamental na programação orientada a objetos, que permite que uma classe herde propriedades e comportamentos de outra classe. Em Dart, a herança é implementada usando a palavra-chave extends. Ao criar uma classe que herda de outra classe, a nova classe herda todos os métodos e propriedades da classe pai. A nova classe também pode adicionar novos métodos e propriedades e substituir métodos existentes. Por exemplo, considere a seguinte classe pessoa em Dart. Agora, podemos criar uma nova classe estudante que herda da classe pessoa. Nesse exemplo, a classe estudante herda as propriedades nome e idade e o método saudação da classe pessoa. Além disso, a classe estudante adiciona uma nova propriedade, matrícula e um novo método registrar presença. Agora, podemos criar uma instância da classe estudante e chamar seus métodos. Nesse exemplo,
Criamos uma instância da classe estudante chamada João, definimos seus valores de propriedade e chamamos seus métodos. O método saudação é herdado da classe pessoa, enquanto o método registrar presença é definido na classe estudante. Polimorfismo. Definição, como funciona e exemplos. Definição. Polimorfismo consiste na capacidade de objetos de diferentes classes serem tratados como se fossem do mesmo tipo, permitindo que eles sejam utilizados de forma intercambiável. Em outras palavras, o polimorfismo permite que diferentes classes implementam o mesmo método de maneiras diferentes. Em Dart, existem dois tipos de polimorfismo: polimorfismo de subtipo e polimorfismo de paramétrico, que serão vistos a seguir. O polimorfismo de subtipo é quando um objeto de uma classe é tratado como se fosse um objeto de uma classe pai ou uma interface que ela implementa. Por exemplo, as classes cachorro e gato herdam de animal, e ambas implementam o método fazer barulho. Na função main, uma lista de animal é criada e preenchida com um cachorro e um gato. Em seguida, o método fazer barulho é chamado para cada animal na lista. Como cachorro e gato são subtipos de animal, eles podem ser tratados como se fossem do mesmo tipo, permitindo que o mesmo método fazer barulho seja chamado para ambos, mas com comportamentos diferentes. Já o polimorfismo paramétrico é quando uma classe ou método pode ser genérico o suficiente para lidar com diferentes tipos de dados. Nesse exemplo, a classe caixa é genérica, ou seja, pode ser usada para armazenar qualquer tipo de objeto. O tipo de objeto que será armazenado é definido pela letra T, dentro dos sinais de menor e maior que. Na função main, duas instâncias da classe caixa são criadas, uma para armazenar um inteiro e outra para armazenar uma string. Como a classe caixa é genérica, ela pode lidar com diferentes tipos de dados, mas ainda assim manter a segurança de tipo. Então esse foi nosso trabalho, muito obrigado por assistir e falou!